Rádio TV ABM. Informação e louvor na palma da sua mão. Olá, amigos ouvintes da Rádio TV ABM. Está no ar o programa Canções do Coração do Abba Pai para o meu coração, na direção da missionária Valdice. E o nome da canção de hoje é Príncipe da Paz. Quem é o Príncipe da Paz? Jesus Cristo. O profeta Isaías escreveu sobre ele: um menino nos nasceu, um filho nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. E o nome dele será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Isaías 6:9. Vamos aprender um pouco mais da providência divina, como Deus ele age nos detalhes da vida, nas circunstâncias, para cumprir os seus propósitos. Missionária Valdice, seja bem-vinda. Boa tarde. Obrigada. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio TV ABM. E já pedindo aqui ao Espírito Santo de Deus para abrir os nossos sentidos espirituais, para que essa palavra possa entrar como rema para cada coração e que haja sabedoria da parte de Deus para interpretar a mensagem que o Espírito Santo tem para nós nessa tarde. Nós queremos já também agradecer ao nosso Deus por nos conceder vida neste dia e estarmos aqui para semearmos, né, compartilhar a palavra de Deus para todos, né? Queremos agradecer também ao pastor Jadilson Moraes, né, por nos conceder esse espaço, e também os operadores aqui de imagem, de som, e a Raquel, né, que assim se predispôs a estar apresentando comigo este programa. Amém. Nós estamos aqui com mais uma das séries, né, da Canções do Coração de Abba Pai para o meu coração. E como já venho falando aqui no programa, essas canções são muito especiais para mim, porque é um presente do noivo. Jesus Cristo, ele envia para o Espírito Santo, que é o amigo, entregar a noiva dele, né, que é a igreja dele, né, amada. Então ele tem presentes e este é um dos presentes que ele tem nos dado. Soa como um bálsamo, não é? Para a cura das nossas emoções e também do nosso espírito. Conforme a leitura feita aqui pela irmã Raquel, em Isaías 9:6, essa canção ela foi respaldada, principalmente nesse versículo, né, da palavra de Deus, em Isaías 9:6, e soa para nós como algo assim melódico, não é? Porque o profeta ele descreve, né, o Messias que haveria de vir séculos, né, mais tarde. E a promessa se cumpre, né? Se cumpre de forma assim harmoniosa, porque é o encontro do espiritual com o humano, né? E esse encontro, essa forma é estabelecida pelo Rei Jesus, né, que vem para governar com justiça e equidade, né, a cada pessoa, exercendo essa justiça em cada pessoa e também numa hierarquia social progressiva, tribos, né, clãs, famílias, e até as nações, povos e nações. Então, nós vamos já estar louvando ao Senhor com a canção Príncipe da Paz. Houve fome em
Belém de Judá, a casa que o pão não faltava, Elimeleque, Noemi, sua mulher, para as terras estranhas migraram. Em Moabe a viuvez alcançara, e seus filhos também lhe faltaram. 2 noras somente restara, a amargura em Noemi se apossara. E tu, Belém Efrata, pequenina entre os clãs de Judá, de ti virá para mim, seu governo sobre nós será. Mas em meio à crise instalada, Noemi teve a fé resgatada. A falta de alimento passara, e o retorno é o que mais desejara. Sua nora Ruth empenhara em seguir com a sogra amada, e então preferiu as palavras: só a morte romperá as amarras. E tu, Belém Efrata, pequenina entre os clãs de Judá, de ti virá para mim, seu governo sobre nós será. O que a nora jamais imaginava, que o Boaz preparado estava, homem bom a quem lhe dedicara, que descende o príncipe da paz. O Boaz representa o Messias, proclamado pelas profecias, sua aliança com a noiva querida, com o pacto na morte e na vida. E tu, Belém Efrata, pequenina entre os clãs de Judá, de ti virá para mim, seu governo sobre nós será. Seu governo sobre nós será. Amém. Amém. Nós vamos agora colocar essa canção dentro de um contexto, né, bíblico, situar, né, de onde foi extraída, né, de que contexto. Então, essa temática, né, digamos assim, Príncipe da Paz, o Espírito Santo me levou à narrativa do livro de Ruth, não é? São 4 capítulos. Fiquem despreocupados que nós não vamos fazer a leitura dos 4 capítulos, né? Mas queremos convidar o ouvinte para entender o período histórico e a localização geográfica, né, pertinentes ao conteúdo desta composição. Vou solicitar aqui a irmã Raquel para fazer a leitura de Ruth, capítulo 1, os versículos 1 e 2. Noemi e suas noras órfã, e Ruth.
E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus filhos. E era o nome deste homem Elimeleque, e o nome de sua mulher Noemi, e os nomes dos 2 filhos, Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá, e vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. Obrigada, irmã Raquel. Nós vamos tentar agora localizar aqui no mapa de Israel, situar aqui, não é? Então, Belém de Judá está aqui na Judeia, não é? Vamos tentar aqui. Vou colocar aqui. Não, Ok. Ok, vamos tentar situar. Então, estamos aqui a localização, né, de Belém de Judá. E Moabe, né, que é uma outra nação que aparece aí no texto, está aqui próximo às mediações aqui do Mar Morto, né? Fica a leste do Mar Morto. Então, essas 2 nações, né, estão envolvidas na história dessa família, que nós vamos ver ao longo da reflexão. Então, a gente percebe aí que aparece, né, uma família, né, no texto. E essa família é composta de 4 pessoas, né? O Elimeleque, que é o patriarca familiar, a Noemi, sua esposa, Malom e Quilion são seus filhos. Todos são efrateus, quer dizer, de Belém Efrata, né? E eles saíram para peregrinar, né? A Bíblia já introduz aí esse contexto, né? Uma crise econômica, né? Sem precedentes, de fome, né? Então, eles foram para peregrinar, mas nessa peregrinação, eles ficaram morando por 10 anos, né? Quase 10 anos, aproximadamente 10 anos. Então, nós já colocamos aqui a localização, né, da cidade de Belém, Efrata. Atualizando em tempos reais agora, atuais, Belém está localizada na Palestina, na região ali da Cisjordânia, e dista a 10 quilômetros ao sul, né, de Jerusalém. O relevo, né, dessa região aí, principalmente aqui Belém Efrata, né, é um relevo meio que montanhoso, né, e fica ao oeste do Mar Morto, conforme a gente viu aqui no mapa. E o significado, por incrível que pareça, né, o significado da cidade, né, Belém, do povoado ali, Belém, né, Efrata é casa do pão. Então, Belém significa casa do pão, né? E Efrata significa frutífera, né? Olha. E interessante, né? Isso aí, porque a família sai, né, para peregrinar porque houve fome naquela terra, né? Mas a fome instaurada ali naquela região foi justamente a disciplina de Deus, né, para com aquele povo que era desobediente, né? E também ali foi o local da cidade natal do rei Davi, né? O amado rei Davi. E o local do nascimento de Jesus Cristo. Olha onde Jesus, né, foi, né? Deus escolheu aquele lugar. Um lugar assim, sem tanta expressão, né? Mas justamente ele veio, né, para nascer aqui, num berço de palha, né, numa manjedoura, um lugar assim improvável, né, que o rei, né, dos céus, o rei do universo, né, fosse nascer nesse local, né, e ainda nessa região. Já Moabe, né, a nação, né, dista
as terras de Moabe, dista 80 a 90 quilômetros, né, de Judá, né, de Belém e Efrata. Então, assim, requeria, naqueles tempos, né, 2 dias de viagem. Por isso, quando a esposa, né, Noemi, a esposa de Elimeleque, né, ela despede das suas noras, né, e vai percorrer 2 dias de viagem, né? A gente vai ver isso no decorrer da reflexão. E o relevo, né, dessa região aí de Moabe, né, é um planalto, né, e favorável a cultivo de agricultura e também criação de ovelhas, né? E está situado na atual Jordânia, né? Belém, Efrata na Cisjordânia e Moabe na Jordânia. Então, vamos ver aí a formação étnica, né, desse povo aí de Moabe, né? Porque foi para lá que a família, né, Elimeleque, foi procurar socorro, né? Então, a formação étnica é semita, né? Parentes próximos dos israelitas. E esse povo, né, a formação dele foi um fruto, né, de uma relação incestuosa de Ló, né, o sobrinho de Abraão, né, com a filha mais velha. Coisa aí já começou errada, né? Essa é a origem, né, desse povo, dessa nação. Então, é uma relação assim, meio conflituosa, né? Temos, assim, de ódio e amor, né? Andam bem juntos. Conflitos e interações entre esses dois povos, até porque carregam, né, laços consanguíneos, né, com o povo de Israel, o povo hebreu. Vamos agora dar uma olhadinha, assim, nesse contexto, né, de Israel. Como é que estava a nação judaica naquela época, né? Então, é um contexto assim, que remonta à época, né, que os juízes é quem governava, né? De tempos em tempos, Deus levantava líderes, né, com as funções civil, religiosa e militar, mais dentro da função militar, né? Porque volta e meia nações se conflituavam, né, com nações estrangeiras, com a nação israelita, e aí Deus levantava juízes, né, para poder libertar, né, o povo hebreu. Então, pela história, né, foi um período assim de 350 a 400 anos, né, de escravidão, né, desse povo assim, temporariamente, né, intermitentemente. Deus levantava um juiz e passava-se tantos anos, né, sob a condução de Deus através desses juízes, mas depois, quando não tinha um juiz para governar, então a nação entrava novamente em declínio. E o contexto sociopolítico não era o dos melhores, né? Era decadente. Eles entravam mesmo em decadência por conta da questão espiritual, né? Eram desobedientes, né? Idólatras e apóstatas, né? Então, aí, Deus entrava com a disciplina, como sempre, né? Sim. Então, ficou aquela situação mais cíclica, né? Assim, Deus operava, levantava o juiz, mas daqui a pouco eles caíam em rebeldia, né? Novamente. Por exemplo, a fome, né? Instaurada, aí que o livro de Ruth, né, faz menção, justamente por causa do desvio padrão desse povo, né? O desvio moral, o desvio espiritual, principalmente.
É a forma que Deus usa para agir, né? Tanto pessoal, individual, como na família, né? Como a gente acabou de ver aí, no clã, né? Que era organizações, até se transformar em tribos, né? Numa formação mais tribal, povos e nação, né? Então, de uma forma ascendente, né? E numa hierarquia social organizada, então vai de indivíduo até a formação de uma nação. E o patriarca da família, aí, o Elimeleque, né? Pertencia a um clã e a tribo de Judá, né? E era da família Ezronita. Vamos ver aqui alguns significados, né, dos nomes destas pessoas, né, que compunham essa família, né, principalmente. E também outras pessoas que foram englobadas, né, como ação de Deus, né, porque Ele é um Deus soberano e age em nós, né. Por exemplo, o nome de Elimeleque, o judeu tem um apreço, né, grande com o significado. Ao colocar um nome numa criança que nasce, a questão do significado, né? Olha o significado do nome de Jesus, né? Muito forte. Então, o nome de Elimeleque significa meu Deus é rei, né? Então, se Deus é o rei de Elimeleque, então Elimeleque sai da cobertura do Deus de Israel, né? Para ir para a cobertura de um rei, né? Politeísta, né? Idólatra, imoral, né? Como era o Deus que regia a nação de Moabe. Então, diante de determinadas situações, né, que ocorrem, né, as adversidades que, por certo, virão, né, as adversidades na nossa vida, a gente pode se arrefecer, né? Então, foi o que aconteceu com Elimeleque, diante da circunstância de uma fome gravíssima, né, em Belém Efrata. Ele não confiou nesse Deus justo, compassivo, né, e provedor. Então, ele sai da casa do pão, da casa que haveria mantimento. Deus, por certo, tiraria a mão, né, pesada, né, que ele pesou realmente por causa dos pecados daquele povo, e eles teriam novamente um tempo de bonança, né, onde eles não passariam fome, né? A palavra de Deus tem uma promessa, né, que nunca viu um justo, né, mendigar o pão, nem a sua descendência, né? Jamais ele iria deixar o povo mendigar o pão, né? Até que ele se corrigisse, né? E se colocasse diante de Deus novamente, arrependidos, né? Humilhados, Deus haveria de agir como ele agiu em toda a história. Então, a gente vai ver aqui que houve uma decisão precipitada, né? Sai da casa do pão e vai habitar no meio de um povo que é um povo conflituoso, né? E que adorava deuses politeístas. Dentre esses deuses, a gente vai perceber aqui que eles adoravam um Deus e sacrificava, né, para esse Deus. Então, uma coisa assim terrível, sacrificava até crianças, envolvia sacrifício de crianças, né? E aí a gente percebe, né, que no decorrer da história, somente a esposa dele volta, né? Porque nessa ida, né, para Moabe, né, e nessa permanência por quase 10 anos, a mulher, né,
dele, somente Noemi voltou, porque a família foi praticamente dizimada, né, lá. Então, nós vamos estar agora colocando, né, inserindo aqui, como um dos ingredientes, né, nesse bolo aqui, o livro de Ruth, né, que traz reflexões profundas no tocante à soberania de Deus. Então, Deus age na história, né? De Gênesis a Apocalipse, nós vamos observar que Deus age na história de forma individual, né, e numa progressão nacional ou mundial, né, conforme a gente colocou aqui nessa hierarquia social. Vou pedir novamente a participação aqui da irmã Raquel, lendo Salmo 24, somente o versículo 1. Salmo 24. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Então, a gente vai ver quando a gente incluir aqui, em 1 Samuel, né, que um dos personagens lá principais é Eucana, ele diz que o Senhor é a minha possessão, né? Porção, né? Exatamente. Então, mas agora não, um momentinho aí, deixa eu colocar aqui. A gente faz escolhas unilaterais, né, sem a quiescência do Deus triuno. E tem consequências indesejáveis, né? A Bíblia prova isso, né? Ao longo dos livros, né, em determinadas épocas que foram escritos, mas provando sempre esse princípio, né? Se a gente desobedece, aí vem, né, algo assim terrível, né? Que são as maldições, né? As bênçãos e as maldições. E independentemente das causas e consequências, os desígnios do Senhor, eles não podem ser alterados, né? Quer sejam em pessoas, ou povos, ou tribos, ou nações, conforme a gente já viu aqui. E ainda que falhemos, né? Porque Deus escreve a nossa história, né, lá na eternidade. E ainda que falhemos no cumprimento, ou, né, no caso aqui, descumprimento daquilo que ele assentou lá no seu arquivo, né, escreveu a história mais linda de cada um de nós, mas Deus zela pelo seu nome, não é? Em 1 Samuel 2, né, de 1 a 10, nós não vamos ler todo, né? Mas depois a gente vai fazer menção, né, nesse texto que é maravilhoso, a gente incluir aqui nesse contexto, né, porque ele traça um paralelo, o Cântico de Ana, né, com esse texto que a gente viu aí, de Ruth, né, com todos os 4 capítulos de Ruth, traça um paralelo, né? E ambas as famílias, tanto a família de Elimeleque quanto a família de Eucana, né? Eles viveram naquele período dos juízes, né? Viveram já na transição, praticamente, no finalzinho do período de juízes para o período monárquico, né? Que é uma outra forma de governo. Então, aí a gente vai fazer menção a esse capítulo lá de Samuel, né? Pelo menos os primeiros capítulos lá de Samuel, 1 Samuel, onde fala de uma outra família, né? Que a gente vai entrelaçar aqui com a família de Elimeleque. Então, nessa família, a família tinha Eucana, né? Cujo nome é possessão de Deus, né? Elimeleque meu Deus é rei. Noemi tem um significado de doce, né? E Ana, cheia de graça, né? Então, uns personagens aqui fazem jus
ao seu nome, né? Ao longo da história. Não importa se vem adversidades, né? Guerras, conflitos, mas elas não sucumbem, né? Mas tem outras que não fazem jus, né? Por exemplo, o nome aqui, Noemi Doce, ela não fez jus ao seu nome, né? Diante de conflitos e adversidades, né? A viuvez, né? E depois a perda também dos seus 2 filhos, né? Então, a Bíblia fala, né? De um novo nome que cada pessoa, né? Da Igreja de Cristo, né? Ao completar ali a redenção, a glorificação, quando nós chegarmos lá na cidade festiva, cidade de luz, nós vamos receber um novo nome, né? E esse nome tem a ver com a nossa vida pregressa aqui na Terra, né? Da forma que nós encaramos, né? Que confiamos no Senhor, né? Não confiamos na nossa força, no nosso braço, né? Para resolver, né? As situações, mas no Senhor. Então, eu vou pedir, Kel, para ler aí Apocalipse 2,17, por favor. Apocalipse 2,17. Sim. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece senão aquele que o recebe. Então, ele fala aí de um maná, né? Elimeleque deixou o país, né, do maná, né? E foi morar numa terra, né? Foi peregrinar, né? Passar um tempo, mas desse tempo virou moradia para ele, né? E o nome dele, como a gente já colocou aqui, que é Meu Deus é Rei, né? Ele não confiou no Deus, ele preferiu a cobertura desse rei politeísta moabita, né? Eucana, que significa possessão de Deus, que é lá do referente, né, ao livro de 1 Samuel, né? Ele confiava plenamente em Deus, porque a Bíblia diz que ele subia a Siló, né, para adorar e sacrificar, né, ofertas ao Deus dos exércitos, né? Mesmo tendo a sua mulher, ele tinha 2 mulheres, né, Eucana e Penina, né? Mas a Bíblia diz que ele amava, Eucana tinha Penina e Ana, né, como mulheres, mas ele amava Ana, né? Ele amava Ana. E no momento do sacrifício ele deixava lá uma porção dobrada, né, para Ana. Então era um homem que fazia jus, né, ao nome, ao significado do nome. Ele sabia que tudo era criado por Deus, tudo era posse de Deus, né? E aí está, né, essa referência assim, maravilhosa, né, de um nome que ele fez jus, né? E ele fala também sobre a questão da esterilidade, né, que Deus deixou a sua esposa Ana estéril, né? Mas mesmo a despeito disso aí, ele adorava e ofertava a Deus, né, porção dobrada para Ana, né? Então ele cria no milagre, né, que Deus poderia reverter a situação de Ana, tornando ela saudável, né, para procriar, né? E Noemi, né, que significa doce, ela se tornou amarga. E uma coisa terrível que aconteceu, que ela abjurou-se do seu próprio nome, né? Na referência de Ruth 1, 20 e 22, ela atribui a culpa a Deus, né, pelos seus infortúnios, né? Sim. Atribui a culpa a Deus pelos seus infortúnios. E isso é terrível, né? Você pode ler para nós? Ruth 1, 20 e 22.
Porém, ela lhes dizia: não me chameis Noemi, chamai-a-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Cheia parti, porém vazia o Senhor me fez tornar. Porque, pois, me chamareis Noemi? Pois o Senhor testifica contra mim e o Todo-Poderoso me tem afligido tanto. Assim Noemi voltou e com ela Rute, a Moabita, sua nora, que voltara dos campos de Moabe, e chegaram a Belém no princípio da cega das cevadas. Além dela rejeitar esse nome, né, tão maravilhoso, ela atribuiu, né, a culpa de todos os infortúnios que aconteceu com ela, né, lá na região de Moabe, né? E Ana, ela tem um significado de graciosa, né? Mesmo nos tempos assim de esterilidade, né? E de amargura, porque Penina, né? Amargurava Ana de noite, né? Principalmente quando ela sabia que se aproximava o tempo, né? Porque anualmente o seu marido Eucana ia até Siló, né, para ofertar. Então, quando aproximava, ela se encarregava de amargar, né, a vida, de Ana, né. E Deus atendeu, né, o pedido de Ana quando ela ora, né, entrega para Deus. Ela teve uma reação muito diferente da reação de Noemi, né, quando voltara das terras de Moabe. A reação dela foi, quando foi sacrificar, ela se ajoelhou e se derramou em lágrimas, né? A Bíblia diz que ela se derramou em lágrimas, pedindo ao Senhor que olhasse para ela e tirasse ela daquela humilhação, né? E Deus a concedeu, né? Amém. Concedeu em porção dobrada, porque concedeu o primogênito dela, né? Que ela entregou para servir lá na casa do Senhor, né? Juntamente com o sacerdote Eli. O último juiz, né? Ele foi o último juiz da transição do regime, né? Com os juízes de governo para a monarquia, né? Ele foi quem ungiu o rei Saul, primeiro rei, né, de Israel, e depois Davi. Ele guiou o povo à adoração, porque ele não só era juiz, ele era sacerdote e profeta. Então, ele acumulou 3 funções, né? Vamos colocar assim. Eli, né? O sacerdote daquela época que estava cuidando ali de Samuel, ainda pequenino, né? Sempre que Eucana ia sacrificar juntamente com Ana, ele pediu ao Senhor: Senhor, dê mais filhos, né? Para essa mulher, né? Que foi tão dedicada, né? Tão prestativa. Então, Deus a deu mais 3 filhos, né? 3 homens e 2 mulheres. Olha que maravilhoso, né? Completando aí 6 filhos, né? Com o Samuel. E o cântico de Ana é uma exaltação, né? Ao nome do Senhor. E também ela exulta, né? Com alegria, com júbilo. Ana, antes, né? Um pouco depressiva, né? Por conta daquela situação que ela estava vivenciando. Depois da oração, da entrega, né, do pedido a Deus, ela confiou e se tornou uma mulher, né, jubilosa, né, fazendo jus ao seu nome, né, regozijada no Senhor, como Neemias fala que, alegria no Senhor, a nossa força é. Então, ela exaltou o Deus de Israel, porque o Deus de Israel, ele age com justiça, com equidade, com sabedoria para julgar e com soberania e propósitos, né? A gente vai ver aí um cântico, né, que reflete, é como um grande refletor, né, sobre o texto que foi produzida, né, essa canção, porque o cântico de Ana,
ele exalta, né? Sobretudo ao Deus onipotente, presente, onisciente. Ele escreve nossa história na eternidade. Mesmo que diametralmente andemos, né, em caminhos em oposição, mas precisamos, no entanto, fazer esse caminho de volta, nos posicionando, obedecendo, né, para que o querer e o efetuar desse grande Deus seja operado em cada vida, né? Então, Noemi, ela fez um caminho de volta, sim, né? Mas ela se posicionou negativamente, né? Com amargura, né? Entrando com um mecanismo de defesa, né? Se vitimizando por conta do que aconteceu. Então, Deus que quebra protocolos, né? Sistemas rígidos, né? Para cumprir seus propósitos, ele quebrou mais uma vez aí, encaixando alguém, né? Que a gente jamais poderia imaginar que ele encaixaria alguém fora dos padrões da sociedade judaica, né? Que foi a inclusão de Ruth, a moabita, né? Uma estrangeira, né? Que emigrou do seu país, né? Para acompanhar a sua sogra, né? Ela não só deixou o seu país, deixou a sua família, o seu clã, né? Deixou os seus deuses, né? Principalmente, Deus a honrou quando ela se posicionou, né? Para que Noemi não detivesse, né? Então, ela se posicionou falando assim: o seu Deus é o meu Deus, né? O seu povo é o meu povo. Onde você morreu, também morrerei. Então, essa fé em Deus absoluta, né? Tornou-a ancestral, né, do rei Davi. E ela, assim, privilegiadamente fez parte da genealogia do príncipe da paz. Né? Por isso que o Espírito Santo me leva a esse livro, né, para compor essa canção. E Boaz, a pessoa com quem ela se casou, né, tipifica Jesus Cristo, né? Ele se uniu a nós humanos, né, como Boaz se uniu a Ruth, Jesus Cristo se uniu a nós humanos, né, tornando-nos parente dele, né, porque no plano de salvação nós nos tornamos o quê? Irmãos mais novos, né, do primogênito de Deus, Jesus Cristo. Então ele se ofertou e ele se tornou como o remidor, né? Assim como Boaz foi o remidor, né, o resgatador de Noemi e Ruth, né? Também Jesus se tornou o nosso remidor, nos tirando das trevas para a maravilhosa luz. Que Deus aplique, né, essa mensagem nos nossos corações, que haja realmente guarida e que nós possamos refletir, né, que nós temos um Deus todo-poderoso que governa toda a história, nas minúcias. Amém, amém. Que canção maravilhosa, que tema maravilhoso, né? Que a gente ouviu aqui na nossa rádio. E como é tão lindo a forma que Deus trabalha, né? Ele trabalha na situações, na vida de pessoas para cumprir o propósito dele, né? Como mesmo foi mencionado aqui, Deus, ele tem compromisso com a sua palavra, com aquilo que ele determinou, com aquilo que ele decretou. Então, o que for necessário para que a palavra se cumpra, será feito, né? Me fez lembrar até de Balaão, né? Deus não tem compromisso com mula, mas ele usou uma mula para cumprir o propósito. Então, é dessa forma que o Senhor faz. Então, que mensagem maravilhosa, que essa mensagem ela possa frutificar em nossos corações, né? A gente entender mais de quem é esse Deus maravilhoso, quem é esse príncipe da paz que Isaías profetizou em seu livro. Só repetindo aqui o livro de Isaías, né? O trecho onde diz: e o nome dele será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade,
Príncipe da Paz. Glória Então, a Deus. essa foi a mensagem de hoje. Espero que possa ter tocado em seu coração. Estaremos de volta no próximo programa. Um abraço e até mais. Amém. Rádio TV ABM. Informação e louvor na palma da sua mão.